Queridos acadêmicos, iniciamos hoje a disciplina Literatura, Leitura e Ensino. Começamos questionando ou levantando alguns questionamentos sobre a própria instituição literatura. Por exemplo, qual a importância da literatura na vida do homem ou do próprio aluno? Literatura para quê e por quê? Existe, né, uma necessidade de ter a literatura no processo de ensino, no ensino fundamental e no ensino médio, né? Qual é a pertinência, né, do ensino de literatura? É preciso aprender leitura literária? O que seria letramento literário? Então, essas e outras perguntas, elas vão problematizar a nossa disciplina que, no caso, né, nos permite conduzi-los para a prática do que seria o ensino da leitura literária em diversas linguagens e gêneros, além também de permitir a vocês uma reflexão sobre os gêneros, né, e linguagens que a literatura nos permite, e também pensar, né, sobre a formação do leitor literário. E isso, de certo modo, vem habilitar vocês, né, para que vocês se tornem professores na prática docentes mais conscientes, né, da disciplina que vocês vão ministrar. Então, nós trataremos aí do que é literatura, da literatura e a leitura na escola, né, e o letramento literário. Portanto, sejam muito bem-vindos, espero que possam participar dessa disciplina. Hoje iniciamos com o primeiro capítulo, em que vamos discutir, né, a literatura ensina, né, e também as institucionalizações da literatura. Vamos nessa? Então vamos! Bom, então a nossa disciplina é literatura, leitura e ensino, primeiro capítulo. Ela terá 90 horas, né? Hora aula. Então vamos iniciar. Bom, objetivo geral: conduzir, né? Conduzi-los no percurso da prática do ensino da leitura, da literatura, em diversas linguagens e gêneros, além de refletir sobre a formação do leitor, habilitando para a docência. Na unidade 1, vamos trabalhar a literatura em questão. Na unidade 2, professores, alunos e literatura. Na 3, a leitura na escola. Na 4, a leitura na escola, né? No caso, a continuação. Na 5, a literatura na escola. E na 6, vamos dar continuidade na literatura na escola e também falar sobre o letramento literário. Na unidade 1, iniciamos o nosso curso com a literatura em questão. Temos como objetivo específico refletir sobre a relação da literatura com o ensino, compreendendo sobre os perigos de concepções redutoras no processo de sua institucionalização. Entender, né, a leitura como ferramenta para a compreensão do texto e gêneros literários da literatura infantil. E discutir sobre a importância da adaptação dos textos clássicos para o público infanto-juvenil, bem como sobre as peculiaridades da literatura e da formação leitora para o ensino médio e para o vestibular, enfatizando que o texto literário aponta caminhos. Esses objetivos específicos, ele é da disciplina, né? E a unidade 1, nós começamos apenas discutindo, né, sobre a literatura e o ensino e também a literatura e suas institucionalizações. Ninguém nasce sabendo ler, certo? Ninguém nasce, né, já pronto para a leitura. Nós aprendemos a ler à medida em que a gente vai vivendo. Se ler livros, geralmente se aprende nos bancos de escola. Outras leituras nós aprendemos por aí, no que nós chamamos de escola da vida. A leitura do voo das arribações que indicam a seca, como nós sabemos muito bem, aqueles que tiveram a oportunidade de ler Vidas Secas de Graciliano Ramos, independe da aprendizagem formal e se perfaz na interação cotidiana com o mundo das coisas e dos outros. Como entre tais coisas e tais outros inclui-se também livros e leitores, fecha-se o círculo, né? Lê-se para entender o mundo, para viver melhor. Em nossa cultura, quanto mais abrangente a concepção de mundo e de vida, mais intensamente se lê numa espiral quase sem fim, que
que pode e deve começar na escola, mas não pode nem costuma encerrar-se nela. Do mundo da leitura, a leitura do mundo, né, o trajeto se cumpre sempre, refazendo-se, inclusive, por um vice-versa que transforma a leitura em prática circular e também infinita. Como fonte de prazer e de sabedoria, nós sabemos que a leitura não esgota seu poder de sedução nos estreitos círculos da escola. Muda-se os tempos, né? Mudam-se as vontades, sonetava Camões, pela janela do século XVI. E o mesmo constatamos nós em esferas mais baixas, examinando ainda que sem o talento do poeta, meia dúzia de livros didáticos ou paradidáticos de literatura não teriam nenhum sentido. Se, por não sei que excesso de socialismo ou barbárie, todas as nossas disciplinas devessem ser expulsas do ensino, exceto uma, assim diz Roland Barthes, é a disciplina literária, que devia ser salva, pois todas as ciências estão presentes no monumento literário. Então Barthes, né, faz uma grande apologia aí à literatura. Também temos Drummond, né, Carlos Drummond de Andrade, que vai dizer em um dos seus poemas: vocês, garotos de colégio, não perguntem ao poeta quando nasceu. Ele não nasceu, né? Não vai nascer mais. Desistiu de nascer quando viu que o esperavam garotos de colégio de lápis em punho, com professores na retaguarda comandando: caçem o urso polar, tragam-no vivos para fazer uma conferência. Então, Drummond faz uma crítica, né, sobre a importância de deixar o poeta nascer, o poeta e toda a beleza que a literatura nos traz, alimentando o nosso imaginário, os nossos sonhos, a ficcionalidade. Então, por que estudar a literatura? A literatura é considerada um bem cultural cujo acesso contribui para o desenvolvimento da educação estética, da sensibilidade, da concentração, dos aspectos cognitivos e linguísticos, do exercício da imaginação, além de favorecer o acesso aos diferentes saberes sobre a cultura de povos e lugares desconhecidos, seja tanto no universo fictício como no real. A leitura literária deixa em cada um de nós uma bagagem de experiências que nos define como leitores e que se refletem em nossa formação humana e profissional. Nesse sentido, este estudo que vamos iniciar agora se justifica por conta da relevância da sua temática para a educação escolar e formação social do sujeito. Bom, o que se ensina quando se ensina literatura, né? Então, pegando aí um texto do Vicente Jove, a tradução de Marcos Bagno e Marcos Maciolindo. Então, eu trouxe alguns trechos que eu achei interessante aqui para vocês. Iniciando com a pergunta: o que ler? O que pode a literatura hoje, diante, né, da disseminação em ritmo cada vez mais vertiginoso dos recursos audiovisuais da web? Então, inicio com um questionamento que não é meu, mas que nos faz refletir. O texto literário reserva alguma singularidade a ponto de exigir reflexões metodológicas quando da sua constituição como objeto didático? Uma outra pergunta também que deixamos aí por enquanto em aberto. Então, os best-sellers, gente, são literatura e suas adaptações para o cinema são portas de acesso à formação do gosto pela leitura junto ao público infanto-juvenil. Os best-sellers são aqueles romances, aquelas obras literárias que são muito vendidas, né? São comercializadas e adquiridas em grandes escalas pelo público. Se tornam o que a gente pode dizer populares. A propósito do binômio literatura-escola, não são poucas as questões que se colocam para o público composto por professores e pesquisadores. Seja por um lado, por estes se verem diante de relativo esgotamento dos modelos de ensino vigente, né, cuja abordagem ainda parece bastante pautada pelo ensino de história literária, seja por outro, por se verem diante dos jovens leitores, muitas vezes mobilizados por narrativas de bruxos voadores, vampiros apaixonados e lobisomens obcecados, o que implica a dificuldade dos professores para selecionar outras obras literárias, serem lidas e estudadas
em contexto escolar e também trazer essas obras literárias de maneira a também interessar esses jovens leitores, né? Então, é sempre um desafio para o professor conseguir, né, fazer as melhores escolhas ou trabalhar com um leque de livros para que seus alunos possam escolher, né, aqueles que eles mais interessam. Tanto, né, uma questão ou outra, é, a seleção de obras e também o modo de trabalhar a literatura em sala de aula parecem passar pela própria justificativa da Constituição do que é literatura, ou seja, a literatura como algo passível de ser ensinado e aprendido. E na verdade não é bem assim, né? A literatura, ao contrário de ser passiva, ela nos traz reflexões extremamente ativas e críticas, né? Mas enfim, por que estudar literatura? Para Perrone Moisés, né, enquanto a literatura perdia seu prestígio no ensino, e nós percebemos hoje que na BNCC nós temos aí o ensino de literatura ligado a linguagens e códigos, né? Então, a própria Perrone vai dizer que ela se adaptou aos novos tempos. A edição e a circulação de obras literárias ganharam grandes impulsos com a informatização. Os escritores premiados saíram de seus gabinetes para se tornar celebridades midiáticas. E tudo isso continuou ocorrendo como se o conceito de literatura não tivesse sofrido nenhum abalo teórico, como se todos soubessem de maneira assim bem clara realmente o que é literatura. Com efeito, né, nos últimos 10 anos, assistimos à publicação de uma série de obras cuja temática converge para o questionamento desse binômio, né, no caso, escola e o ensino, abordando diferentes formas. Assim, né, nós temos alguns títulos que eu vou até sugerir para vocês, que vocês possam encontrar na internet e ler, né, ao longo dessa nossa jornada aqui nessa disciplina. A primeira dela é A Literatura em Perigo, de Desvan Todorov, né? A segunda, gente, A Literatura para Quê, de Antônio Campagnon. O outro é Como Falar dos Livros que Não Lemos, de Pierre Bayard. Todos publicados na França e no Brasil. Não podemos deixar também de mencionar o também sugestivo título de Joel Rufino dos Santos para seus Ensaios Indisciplinados. Quem ama literatura não estuda literatura. Então são livros, né, que vocês podem consultar como referencial teórico para a nossa disciplina. Vicente Jouve parece sensível a essa percepção das implicações de um saber, né, tacidamente compartilhado sobre o tema e responde, enfrentando a questão que intitula sua obra por meio da delimitação do objeto. Então, nela, trata de responder essa espinhosa tarefa de circunscrever o domínio do literário, pois, para o autor, né, se há uma crise dos estudos literários que implicaria, né, suspeitas sobre a pertinência de se ensinar literatura nas altas instâncias institucionais que decidem, né, e definem sobre o financiamento das políticas culturais, editoriais e dos currículos escolares. Entretanto, as escolhas continuam a ser feitas apesar dessa crise. E no outro extremo desse circuito, né, em uma de suas terminalidades, nós temos a sala de aula. Então, de um lado, temos quem organiza os currículos, né? De outro, a própria sala de aula, o local especular das políticas culturais, editoriais e curriculares. O professor deve poder dispor de repertório, gente, para responder a essas perguntas. Por que estudar literatura? Seu aluno pode te perguntar. E Jouve, né, ele vai nos responder no seu livro. Se a arte não existe mais para os teóricos, ela ainda existe para a maioria dos indivíduos e, sobretudo, para uma série de instituições, ensino, imprensa, mídias, que pesam fortemente sobre nossa existência cotidiana. Assim, talvez não seja inútil se interrogar sobre uma realidade que, mesmo mal definida, informa, através de uma série de engrenagens, o mundo em que vivemos e nossa existência no interior deste mundo. O enriquecimento da existência, o desenvolvimento do espírito crítico, ao reforçar as capacidades de análise e reflexão do leitor literário, implicando numa liberdade de juízos e ampliação da experiência humana que a literatura veicula, são as principais razões que justificam para Jouve o estudo da literatura. Assim,
para responder à pergunta, mobiliza discussões teóricas a propósito da arte em suas dimensões estéticas, históricas e culturais, por meio das duas grandes perguntas que organizam a primeira parte da obra. A arte realmente existe? Né? A literatura, por consequência, é uma arte, ela também existe, promovendo, né, interlúdios à guisa de ilustração do debate por meio da análise de trechos de textos literários, recursos, né, pedagógicos que já aponta ao delimitar o objeto para o modo como explorá-lo em seu contexto didático, né? Então, a literatura ensina. Muito interessante que a apostila que é disponibilizada para vocês, ela inicia assim: a literatura ensina. É, é um jogo de palavra, né? E aí eu peguei um fragmento, né, de Roland Barthes também, do texto dele, que diz: mas a nós que não somos nem cavaleiros da fé, nem super-homens, só resta, por assim dizer, trapacear com a língua, trapacear a língua. Essa trapaça, né, salutar, essa esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir a língua fora daquele poder, fora do senso comum, né, reinventando a língua no esplendor de uma revolução permanente da linguagem, eu a chamo, quanto a mim, literatura. Né? Então, Roland Barthes vai trazer, né, um pequeno conceito aí sobre literatura, né, como uma trapaça magnífica, né, uma invenção, uma ficção. Então, por que a literatura ensina? A palavra sina pode tanto significar sorte quanto destino, e a literatura pode passar a fazer parte da nossa história de vida. Por acaso seria uma sorte ou está predestinada a ingressar nessa mesma vida nossa, né, por uma via determinada pelo processo de escolarização ou por outra via, que possivelmente passa pela inserção familiar, econômica e social. Seria um destino? Bom, a literatura destinada, a literatura na sorte, a literatura em questão, a literatura ensina, ou de acordo com a sua sonoridade, a literatura ensina, né? Então, uma brincadeira, um jogo lúdico aí com a palavra sina e ensina. A literatura ensina, né? Ou seja, a literatura enquanto destino ou sorte, projetada como leitura, como ficção, ingressa de maneira formal na vida dos estudantes, desde as séries iniciais do ensino fundamental, como um mecanismo de imaginação, viagem, deleite, prazer, aprendizagem, e atinge o ensino médio sustentada pela força disciplinada da leitura, que é obrigatória para o vestibular. Bom, gente, por que a relação da literatura e da leitura na escola sofre tal metamorfose? Porque passa de um estágio a outro, sendo vista como apenas um conteúdo a mais a ser digerido? O que vocês acham? Onde foi parar a leitura enquanto prazer e deleite? A leitura que possibilitaria a construção de sujeitos mais críticos e criativos? Em Epístola Ed Pisones, Carta aos Pisões, conhecida como arte poética, o poeta lírico, satírico e filosófico latino Horácio, né, que viveu antes de Cristo aí, 65 a 8 antes de Cristo, ele compreendia que um dos preceitos da arte era o de deleitar, mas o de também ensinar, docere cum delectare, deleitar ensinando. Ao enfocar a assertiva de Horácio, deleitar e ensinar, deparamos com outra pergunta: é possível mesmo ensinar literatura? Né? Ensinar uma literatura com prazer, com deleite? Será o seu objetivo, como questionou pesquisadora e professora da Universidade Federal Fluminense, Ciana, né, Liane Dios, em Educação Literária como Metáfora Social, Desvios e Rumos, o de criar consumidores, produtores de literatura ou ambos. Complementa a pesquisadora ao detectar duas grandes contradições entre os programas de estudo de literatura. A primeira é a discrepância entre os objetivos declarados para a educação literária, sempre situados ao redor do eixo de satisfação pessoal, social e cultural, e os conteúdos baseados na descrição cronológica e a crítica de fatos sociais, econômicos, políticos, geográficos, que deveriam apenas justificar a produção literária de um dado período em dada região do país,
por dadas razões, frequentemente apenas históricas. Então, é uma crítica que a pesquisadora vai dizer que muitas vezes, quando a historiografia, né, organiza o estudo da literatura por escolas literárias, né, muitas vezes ela se torna muito mais teórica, muito mais didática e menos prazerosa, porque o texto literário mesmo, que é a obra de arte, às vezes fica em segundo plano. Então, por que a relação da literatura e da leitura na escola sofre tal metamorfose? Por que estudar literatura na escola? Para ser uma pessoa melhor, para ter conhecimento de textos consagrados, para obter o domínio da linguagem escrita, para ter uma outra visão de fatos históricos, políticos e sociais, locais e universais, para se expressar melhor, para poder fazer comentários de livros, para conhecer o cânone literário, as obras consagradas pela tradição. Bom, numa época em que os textos considerados clássicos, né, gente, sejam os clássicos infanto-juvenis, Cinderela, ou mesmo aqueles dos nossos, né, clássicos da nossa literatura brasileira, igual Machado de Assis, enfim, são substituídos na maioria das vezes pelos produtos da indústria cultural. Parece fazer sentido a preocupação e a necessidade do professor norte-americano Harold Bloom de resgatar escritores clássicos universais para leitores de todas as idades, corroborando a ideia de uma formação precoce do leitor voltada para a literatura com bons textos, sem adjetivação excessiva, cortes e adaptações. Harold Bloom é extremamente adepto ao incentivo da leitura dos clássicos, e isso pode ser confirmado por intermédio de seus manifestos, né? Nós temos aí Como e Por que Ler, né? E também o Cânone Ocidental, escrito por Harold Bloom, nos quais apresenta uma espécie de clamor à leitura dos autores e livros clássicos, oferecendo no livro o caminho de leituras para determinadas obras, afirmando que ler bem é um dos grandes prazeres da solidão. Ler nos conduz à alteridade, seja a nossa própria ou a de nossos amigos presentes ou futuros. Bom, gente, a palavra cânone, ele vem de um termo grego, canon, espécie de vara de medir. Afirmou-se na cultura românica com o sentido preciso de norma ou lei, porque é um processo de seleção e exclusão. A formação de um cânone obedece de maneira inexorável a uma afirmação de poder. Então, o cânone é o conjunto de livros de uma região, de um país, que são livros que eles se destacaram e eles passam a ser referência, né, para a leitura em qualquer tempo. Bom, já no segundo livro, O Cânone Ocidental, Bloom estuda e interpreta 26 escritores, elegendo o escritor inglês William Shakespeare como a figura central do cânone universal e do cânone ocidental, ao lado do poeta, né, Dante Alighieri. Os autores que compõem a lista de cânones, eles foram escolhidos por Bloom tanto pela sublimidade da temática quanto pela natureza representativa. Então, para Bloom, sem o processo da influência literária, não pode haver literatura forte, canônica, clássica. Então, Harold Bloom vai defender que toda produção literária ela acaba herdando, né, ela bebe em fontes anteriores e traz, né, uma certa até angústia, que ele se chama de angústia da influência. Um antigo teste para o reconhecimento da literatura canônica, segundo Bloom, continua sendo a questão a necessidade da releitura. Salienta, porém, que ler o cânone não torna o ser humano melhor ou pior, um cidadão mais útil ou nocivo à sociedade. A verdadeira utilidade de Shakespeare ou Cervantes, de Homero a Dante, de Shaw que é a Rabelais, de Machado de Assis, de Clarice Lispector, é aumentar nosso próprio eu crescente. Tudo que o cânone ocidental pode nos trazer é o uso correto de nossa solidão, essa solidão cuja forma final é nosso confronto com nossa mortalidade. Então, gente, nós temos aqui alguns nomes, né, como William Shakespeare, Cervantes, e falando um pouquinho deles aqui, o Homero, o Chaucer, que é um filósofo, né, inglês, François Rabelais, foi padre, então são considerados escritores canônicos. Porque a boa literatura, literatura para quê? Literatura para quem? Se o cânone, como afirma Bloom, não lhes torna melhores nem piores, mais úteis ou nocivos, por que a boa literatura? Literatura para quê? Literatura para quem? Então, né, o professor da USP, importante crítico literário Antônio Cândido,
em palestra proferida no curso organizado pela Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, em 1988, intitulado Direito à Literatura. Ele vai palestrar, né, depois também, e é publicado no livro, sobre a função da literatura. Ele afirma estar a literatura ligada à complexidade de sua natureza. Diante dessa complexidade, aponta 3 faces. Primeiro, construção de objetos autônomos com estrutura e significado. Forma de expressão, manifesta emoções e a visão do mundo dos indivíduos dos grupos. E forma de conhecimento. A terceira face, de fato, é a aparentemente mais difundida, ao reduzirmos o estudo da literatura a conhecimento. No entanto, o efeito das produções literárias, Antônio Cândido vai dizer, né, que a terceira fase, de fato, é mais difundida, ao reduzirmos o estudo da literatura a conhecimento. No entanto, o efeito corrobora Antônio Cândido, é devido à atuação simultânea dos 3 aspectos, embora costumemos a pensar, né, menos no primeiro, que corresponde à maneira pela qual a mensagem é construída, mas esta maneira é o aspecto sendo mais importante, com certeza crucial, porque é o que decide, né, gente, se uma comunicação é literária ou não. Então, se a gente for seguir aí na linha de Antônio Cândido, todo ser humano tem direito à literatura. Não há ser humano que consiga viver sem ela, a literatura, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Essa satisfação via literatura constitui-se direito e fator indispensável de humanização, conforme o texto de Antônio Cândido, que se chama Direito, né, à Literatura. Entre os limites com a filosofia e as ciências humanas, a literatura é concebida como pensamento e conhecimento do mundo, psíquico e social em que vivemos. Faz viver experiências singulares, solitárias, únicas, de condição humana, podendo transformar a cada um de nós a partir de dentro. Quem está em contato com ela, a literatura, não se torna um especialista em análise literária, mas um conhecedor do ser humano. Seria, então, a literatura como direito, não como dever, a literatura que humaniza, verbaliza, realiza, dinamiza, pluraliza. Sim, a literatura, seja ela ensina ou encena, ela ensina, certo? Então, literatura e história da literatura, senhoras muito intrigantes. Né? Então, esse texto é da Lajolo, Marisa Lajolo. Ela vai falar que a literatura, história e história da literatura, elas entrelaçam em vários níveis, né? Então, as 2 primeiras, literatura e história, elas dão-se as mãos, tanto quanto na Revolta de Canudos, né? Quando nós vamos ter lá os sertões os sertões de... Ai, meu Deus, fugiu aqui, mas eu vou lembrar, né? Que vai falar sobre a Revolta de Canudos, a Guerra de Canudos, que é Euclides da Cunha, está aqui na frente, desculpa. Então, tanto no livro de Euclides da Cunha, né, que se chama Os Sertões, a gente vai perceber que existe um contexto histórico, né, que é a Guerra de Canudos, como quando o movimento abolicionista é convocado para explicar a poesia de Castro Alves, né? Nós temos aí Navios Negreiros, que vai abordar uma situação social, uma situação histórica, né, no livro. Então, existe literatura que dá as mãos com a história, como eu acabei de dizer, e existe ainda a história da literatura. O texto literário, enquanto documento da história, ou a história como contexto que atribui significado ao texto literário, são caminhos que podem colidir no congestionamento da mão única por que enveredam. Nesse sentido, reflexão, expressão, testemunho, articulação, influências similares, termos são os léxicos que costumam circular, né, o texto literário ao que há de coletivo e social para quem e para além de suas páginas. Aliás, a escolha de um ou de outro termo já implica não só menor ou maior grau do entrelaçamento postulado entre literatura e história, como também, sobretudo, o modo como se postula tal entrelaçamento. Fica assim interdito caminhar em linha reta ou limitar-se à geometria plana, mais do que um sistema de cruzamentos. Literatura, história literária e teoria da literatura constituem uma grande constelação onde obras e categorias elas se atraem e se repelem num movimento no qual o nacional torna-se, numa certa conjuntura,
fração de um todo maior, configurando assim um certo sentido, o regional, para, no momento subsequente, configurar o polo oposto. Então, o contexto maior e a categoria mais geral a qual se opõe, por exemplo, o regionalismo brasileiro, ficando entendido, né, de maneira óbvia, que a definição e extensão de todas essas categorias articulam-se com a definição e extensão de outras categorias de dentro e de fora do sistema literário, o que sugere a necessária interdisciplinaridade de estudos que queiram dar conta das relações entre história, literatura e história da literatura, sem horas que se entretém, a soprar aos ouvidos de quem as quer compreender, que lá dona Emobile. Então, gente, esse texto, né, da Majolo, ela vai nos trazer, né, a diferença aí entre a articulação interdisciplinar em literatura e história e a própria história da literatura, que é um avanço, né, das escolas literárias ao longo do tempo, a partir das estéticas da obra literária. As institucionalizações da literatura. A enciclopédia de arte que meu pai me deu, estupenda, fica comigo, transferida da categoria de livro, leitura, para o de totem. Dela não há quem me separe. Idem para os outros, livros de arte, os catálogos dos museus e das grandes exposições. Colassante, né, Marina Colassante. Então, percebe-se que tem muitas interrogações, né, ao longo da nossa disciplina. Por quê? Porque estamos ainda em construções, né? A literatura ensina um processo contínuo, né? De novas metodologias, de novas formas de se pensar, né? O ensino de literatura. Então, será que a literatura pode ser para nós algo que não é lembrança de infância? Questionou Roland Barthes em 1969, em conferência pronunciada no colóquio O Ensino da Literatura, intitulada Reflexões a respeito de um manual. Essa pergunta do ensaísta francês vem em virtude de algumas observações que ele apresenta a respeito de um manual de história da literatura francesa. Embora definidas pelo próprio autor como improvisadas, simples e até simplistas, suas observações partem de um questionamento crucial. O que persiste depois do colégio? Como sobrevive a literatura pós-ensino médio, pós-vestibular? Você lê? Você é um bom leitor? Né? Você está fazendo um curso de letras. Então, Roland Barthes enumera duas possíveis lembranças de infância pelas quais a literatura supostamente sobreviveria pós-colégios. A primeira, ele vai dizer que seria a lembrança de que ele denomina monemas da língua, lembrança de nomes esparsos, de autores, de escolas, de movimentos, de gêneros e séculos. A segunda é a de que a história da literatura francesa, e aqui não poderíamos excluir as da literatura brasileira, né, o Silvio Romero, o José Veríssimo, o Alfredo Bose, o Afrânio Coutinho, né, é feita de censuras que seriam a ausência de uma economia, de uma sociologia da literatura. Sexualidade, literatura, jamais definida enquanto conceito e linguagens, né? Não ser uma literatura classicocentrismo. Então ele vai dizer, para apenas não apontar problemas nesses manuais, compêndios, né? Roland Barthes apresenta pontos de acertos provisórios, o que valeria dizer possíveis soluções para o que deveria, ou melhor, como deveria ser feita a ideia de uma história da literatura, né? Então, para Barthes, seria interessante inverter o classicocentrismo, ou seja, estudar a história da literatura de frente para trás, substituir pelo texto o autor, a escola, o movimento e desenvolver, no caso, a leitura do próprio texto literário. Então, pensando nessas questões e soluções, podemos perceber que, por meio dessas reflexões, Barthes coloca em xeque, de certa forma, a institucionalização da literatura. Então, o que seriam os manuais, as histórias da literatura, se não imposições de determinadas escolhas? O que deveria ser aprendido, estudado, que autores e obras deveriam ser lidos? Sabemos que, grosso modo, as histórias da literatura vistas e revistas no Brasil desde o século XIX, aliadas ao conceito de nacionalismo, no sentido de abarcar toda a produção literária da nação e identidade literária, elas surgiram como uma espécie de resgate para que não se perdesse as produções literárias efetuadas até então. Assim, essas histórias, elas são elaboradas de acordo com determinados olhares, que incluem seleções e exclusões de autores e obras.
Então, em consonância com essa suposta instituição da literatura, via listagem de autores e obras que traduziriam identidade da literária brasileira com caráter e legitimação aos movimentos, né, gente, academicistas que aconteceram no Brasil no século XIX. Nós temos agremiações que passaram a ser vistas como oficialidade da intelectualidade, né? Temos aí a Academia Imperial de Belas Artes, em 1816 ela foi fundada, foi uma das precursoras desse tipo de agremiações, mas foi com a criação da Academia Brasileira de Letras, a ABL, que existe até hoje, né, em 1896, que estabeleceu de fato uma autêntica expressão literária academicista, surgida em um momento de indecisões estéticas, né, que incluía as vozes roucas da estética naturalista, disputando espaços com as inovações, né, de obras, né, dentro da estética simbolista, e o aparecimento lateral dos chamados pré-modernistas no início do século XX. A Academia Brasileira de Letras, né, ela instaurou-se, né, como representante de um ideário estético. Então, segundo Maurício Silva, a academia tornou-se, na época de sua fundação, uma referência artística incontestável, foi objeto de desejo, ainda que não declarado, da maior parte de nossos escritores, mesmo daqueles cuja obra estava de maneira reconhecidamente distante dos cânones acadêmicos. Ela deu prestígio aos eleitos e causou despeito em muito autor cujos méritos iam além do reconhecimento oficial. Do ponto de vista da expressão artística, mais do que de uma perspectiva social, o movimento academicista foi de uma maneira segregacionista, cooptou exclusivamente os autores que, de certo modo, eles enquadravam, né, em seus padrões de fruição estética, alijando de suas lides os demais. Então, isso permite visualizar a Academia Brasileira de Letras, pelo menos durante o que se pode considerar o período áureo, suas primeiras 2 décadas, como uma agremiação esteticamente homogênea. Então, esse movimento artístico foi também responsável, apesar de ter esses problemas, por fortalecer determinadas tendências artísticas em detrimento de outros, né? Ele passa a ser um ponto de referência cultural. Então, a ABL, né, de Letras, a Academia Brasileira de Letras, passou a ser, por 2 décadas, um dos representantes oficiais da literatura brasileira. De acordo com as eleições da academia e das compilações das diversas histórias da literatura efetuada durante anos, foi se configurando o ensino da literatura, que passou a ser institucionalizado também pela escola e pela universidade. A universidade, né, conjunto de faculdades ou escolas para especialização profissional e científica, que tem por objetivo promover e divulgar conhecimentos, institucionaliza, escolhe, exclui, de certa forma impõe o que é importante ser estudado, aprendido em matéria de literatura. Além disso, é considerada um dos recintos e abrigos dos intelectuais, professores ou professores intelectuais que fazem suas escolhas, autores, obras, teorias, de acordo com seus anseios, pesquisas, inquietações. Então, às vezes também questões políticas. Então, a universidade, mais especificamente seus cursos de letras, é uma das instituições, gente, responsável pela instituição da literatura. Então, não é só a ABL. Nós temos também a institucionalização da literatura a partir de vocês, né, que estão nos cursos de graduação. Especialmente a canônica, que existe, né, e sobretudo resiste devido à sua dependência dos departamentos que o exigem. Cânones universitários, segundo o professor e pesquisador português Carlos Ceia, são muito mais liberais e variáveis, de disciplina para disciplina, de professor para professor, de instituição para instituição. Por outro lado, o processo de canonização é sempre uma revolução crítica, né? Então, para escolher uma obra, isso é literatura, isso não é literatura, é preciso ter um poder central que deve acreditar que existe a possibilidade de constituir um grupo de canonizadores com competência científica publicamente reconhecida para levar a cabo a tarefa da constituição ou revisão de um documento por existir ou já existente. Para além da questão da competência jurídica e científica dos formadores de cânones, acrescem as questões quase sobrepostas dos critérios de seleção e de abertura das resistências ao cânone e da própria fundamentação filosófica do cânone.
Então, essa consolidação do cânone na universidade, pessoal, ela é efetuada por profissionais reconhecidamente críticos e competentes. Ou seja, nós, professores, doutores, que escolhemos obras, né, para que vocês possam ler. Então, nós também ajudamos, né, a institucionalizar, né, aqueles livros que são considerados referência, que são canonizados, tanto no ensino fundamental quanto nas escolas, né, de porte médio. A escola, por outro lado, cujo nascimento foi precário quanto da imprensa, né? Lajolo e Regina Zilberman, elas duas vão dizer, né, que é uma das instituições responsáveis por fazer com que os estudantes tenham acesso ao livro e, consequentemente, cheguem à literatura. É nela que vão atuar os professores, os formadores. Ali na escola são recebidos de braços abertos pelo livro didático e o adotam como fiel companheiro de carreira, né? Então, existe um embate muito grande, um choque, né, em trabalhar, vamos dizer, como trabalhar a literatura em sala de aula. Uns defendem que a universidade deve ensinar aquilo que depois os futuros professores terão que ensinar. Outros contra-argumentam que a universidade não é uma fábrica de programação de professores, pelo que tal comunidade é sustentável. Então, entre os moldes, né, aprendidos no curso de letras que vocês estão aprendendo e os conteúdos programados que vocês estão estudando, né, literatura barroca, literatura modernista, literatura simbolista, né, o ensino da literatura na escola por muito tempo tem sido enfatizado pela história da literatura, dessa forma, né, a literatura barroca. E aí existe uma crítica sobre isso, que não deveríamos estudar a literatura, né, partindo de uma organização histórica, historiográfica, né, o Brasil mesmo, temos o quentismo, depois nós temos aí, né, nós temos aí o parnasianismo, nós temos aí, né, depois o simbolismo. Então nós vamos subindo, né, de quentismo para o barroco, né, nós temos o romantismo, o realismo, o naturalismo, o simbolismo. Então existe uma certa crítica a esse tipo de organização didática. Segundo essa professora, a Ciana, a contribuição oficial da educação literária no Brasil foi a de fornecer uma combinação de compreensão e produção textual e documentação histórica, afirmando que os programas de literatura propostos para o ingresso na maioria das universidades públicas, elas estão fundamentadas na história da literatura brasileira e apenas em circunstâncias excepcionais inclui-se o estudo de textos escritos por mulheres ou de literatura local. Então, né, temos também aí a importância de se estudar, né, a literatura produzida, né, pelo autor negro, né, há apenas um autor negro a ser estudado, né, na nossa literatura canônica, que é Cruz e Souza. Nem há tampouco na seletividade do cânone de educação literária autores não brancos que tratem da questão racial. Então, existe, né, uma busca para se estudar, né, para se repensar o estudo da literatura. Apesar de essas afirmações terem sido feitas há quase 10 anos, o estudo da literatura feita por mulheres, da literatura local e da literatura africana, recentemente, né, ela tem crescido muito, né, autores, né, negros, autores índios, né, então, com o intuito de melhorar a qualidade da literatura e da leitura e escrita dos alunos que ingressaram no ensino superior, então é importante, né, repensar essa lista das indicações de leitura, né, para ser aplicado nos anos, né, atuais que vocês vão trabalhar. Então, na Universidade Federal de Santa Catarina, né, lá tem alguns exemplos aqui de como, né, a literatura foi colocada de uma maneira assim a ser questionado o seu ensino, né? Então, em seu excelente gigante livro A Literatura em Perigo, Todorov vai explicitar o perigo que corre a literatura. Nos confins entre o ensino, a crítica e sua concepção, a disciplina pauta-se muito mais por seu estudo do que propriamente pelo objeto, que vale dizer que na escola não aprendemos acerca do que falam as obras, mas sim do que falam os críticos sobre as obras. É esse o perigo que Todorov nos chama a atenção. Então, vamos, né, ensinar literatura partindo do próprio texto literário, né? Então, aqui são algumas perguntas que eu vou fazer remissões lá nos fóruns, né? E também
nos estudos, né, colaborativos, para que vocês possam realmente, né, iniciar aí esse questionamento, essas reflexões sobre literatura, leitura, né, ensino, né, na prática docente. Uma boa tarde, um abraço, né, e até a próxima aula. Obrigada.